Queridos e amados, a paz de Deus, me chamo irmão Daniel, bem-vindo ao canal Vivendo por Cristo. Hoje o Senhor preparou um vídeo muito especial, uma palavra dada na boca do nosso irmão Silvano de Leme. Escuta essa palavra até o final, porque essa palavra está muito poderosa e eu tenho certeza que o Senhor Deus falará com a tua alma. Curta e comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se agora no nosso canal, venha fazer parte dessa família maravilhosa que é a família de Cristo. Temos palavra todos os dias. Deus abençoe. Amém. Glória ao Senhor. Eclesiastes no capítulo 3. Livro de Eclesiastes no capítulo número 3. Lemos com a ajuda de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. O que é tempo? Na verdade, é um espaço, é um período que nós passamos de um ponto ao outro enquanto na nossa vida. Vocês estão aí em casa, as crianças, elas não têm a mesma noção de tempo do que os adultos. Quando um pai, uma mãe emprega assim uma viagem, como é que eles fazem com as crianças? Eles dizem assim, olha, tem 3 noites ainda para você dormir, para nós irmos fazer uma viagem. Ou então você primeiro precisa dormir, para quando você acordar, nós irmos aonde nós combinamos. A criança tem uma noção de tempo diferente do adulto, porque o mundo, para eles, tem uma outra figura, um outro sentido. Vocês que estão aí em casa, quando vocês estão chegando, por exemplo, a hora do almoço, como é que você sabe que é a hora do almoço? Como é que o bebê sabe que é a hora de se amamentar? É a hora que dá fome. Ele não sabe ver um reloginho, ele não sabe ver quantas horas são para poder falar que está na hora de almoçar ou de tomar um cafezinho. Ele vai pelo que ele sente. A criança é assim. O tempo que ela vive é o que ela sente. O adulto já não. O adulto tem uma outra forma de enxergar o tempo. E vocês que são crianças, que estão ouvindo essa palavra, guardem uma coisa, vocês vão brincar, por exemplo, vocês vão brincar. O que a criança faz? A criança brinca e estuda e serve a Deus. Brinca, estuda e serve a Deus. Então, vocês vão brincar. O que acontece quando a criança vai brincar? Chega uma hora que a mamãe chega lá na porta e fala, fulano, vem para tomar banho. Porque se a mamãe não chamar, não vem. E chamando, ele demora para vir. E outros não demoram, tem que buscar. Porque para ele o tempo é o que ele está vivendo, é aquilo que ele está sentindo, aquela hora. Não é assim que vocês fazem? Por exemplo, a hora que vai para a reunião de jovens e menores. A criança acorda no horário, vai lá, toma o banho, escova o dentinho, toma o café, escova o dentinho, faz a sua higiene, põe a sua roupa de ir para a igreja e vai para a igreja? Não, a mamãe tem que ir lá, o papai ou o responsável vai lá e acorda, vamos, levanta. E tem uns que demora, tem uns que tem que pegar no ombrinho e colocar de pé e soltar para ele acordar no susto, senão não levanta. Ele vai meio assim, até que ele chega na reunião e entra correndo, aí ele desperta. O tempo para ele tanto faz. Que hora que vai acabar a reunião? A hora que falar amém. Esse é o tempo que vocês vivem. É um tempo gostoso, porque ele não tem medida. Você vive o seu momento enquanto deixar.
Se deixarem você brincar, você brinca o dia inteiro. Se você cansar, você dorme. Se der fome, você come. Se não der fome nem canseira, você brinca. Não é assim que vocês fazem? Continua fazendo. Continua brincando. Continua vivendo. É o seu momento. Não é pecado brincar. Não é pecado brincar. Pelo contrário, é necessário. Até para o desenvolvimento da criança, ela tem que ter a sua atividade de criança. Ela tem que ter a sua infância. Mas só que esse teu momento de criança, ele vai passando. Aí você pode observar na sua casa, alguém que é mais velho, já chega olhando no relógio. O outro chega e fala, eu vou ter que comer rapidinho que eu tenho que voltar. Eu nem vou dar tempo de comer porque eu tenho que voltar. E aí você olha e fala, nossa, mas eu como com tanta tranquilidade. O tempo que eu tenho para comer, eu como, eu vou dormir, vou descansar, porque os tempos são diferentes. Então, para você, criança que está em casa, hoje, diante desta palavra, o que temos a dizer para vocês é só isso daqui. Vocês estão no melhor tempo da vida. Viva o seu tempo. Brinque bastante. Durma bastante. Come tudo da comidinha que tiver no prato com prazer e com alegria. Não deixe sobrar nada. E se sobrar, pede para a mamãe guardar. Porque um tempo virá em que você vai ver que aquela sobrinha faz falta. Então põe o que você quer comer e come tudo que está ali. E vai descansar e vai brincar. Mas não esquece de servir a Deus, de ser um cordeirinho na casa de Deus. Não esquece de orar o Pai Nosso. Não esquece de fazer oração para você dormir junto com o papai e com a mamãe ou com o teu responsável. Não esquece de orar quando acordar. E estudar, é o teu tempo de estudar. Estude. Nós estamos passando por um período difícil, onde você não pode ir na escola. Algumas crianças têm que estudar em casa. Senta lá na frente do seu computador e estuda direitinho, porque esse tempo vai passar. Você vai passar esse tempo. Nesse momento, estuda. Isso está no que você recitou hoje. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o fugir do mal é a inteligência. Você quer ser inteligente? Então, nesse teu tempo de criança, brinque, mas não deixe o papai e a mamãe ou o responsável bravo com você por ser uma criança malvada, desobediente, respondona. Seja boazinha aqui, que o Senhor será bonzinho para você também. E aquilo que você, como criança, desejar, quando esse tempo passar, você vai alcançar. Está bem assim para vocês? É isso que vocês têm que entender. Quando voltar os cultos, vocês vão recitar, vocês vão viver, vocês vão aprender a música, vocês vão desfrutar o seu momento. Viva! Depois da criança, nós temos o adolescente. É um outro tempo. Adolescente já quer ser moço, já quer ser adulto, já quer falar mais grosso, já quer pôr mais ordem na casa, já quer impor sobre os pais e sobre a sua família, sobre os irmãos mais novos, já acha que descobriu o mundo e que sabe tudo. E vocês que são adolescentes ainda não sabem quase nada, se não nada. Então hoje, por esta palavra, também tem um recadinho para vocês. Na adolescência, sirva a Deus, viva nesta terra, mas nunca desrespeite os seus pais. Nunca desrespeite os seus cuidadores, porque um dia isso vai reverter para você. Seja um adolescente abençoado, viva esse seu momento, essa sua fase de transformação, mas não deixe que o mundo te transforme, deixe que Cristo te modele, para que você se transforme no tempo da sua fase, da sua idade. Glória ao nome santo do Senhor. Há um tempo para todos as fases, para todas as idades, há um tempo para tudo debaixo do sol. Aqui está muito claro, há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quem criou o tempo? Quem criou o tempo? Foi Deus. Quando que Ele criou essa divisão que nós vivemos hoje? Nós temos 12 horas praticamente do dia e 12 horas da noite, metade, dia e noite. Quem criou isso? Foi Deus. Quando no começo, na criação do universo, e isso é obra de fé, que o homem até hoje busca descobrir como o mundo foi criado e como nós viemos ao mundo, isso a ciência procura incessantemente justificar o poder da criação, da palavra criadora que é de Deus. O Senhor simplesmente disse, haja luminar para o dia, para governar o dia, e apareceu o sol, haja luminar para governar a noite, a lua e depois as suas estrelas, sol e lua, dia e noite. E assim o Senhor criou a divisão de um tempo que é debaixo do céu. E se aqui está escrito debaixo do céu, é porque existe uma razão. É porque acima do céu não é igual debaixo do céu. Mas como não é igual?
É claro que não é. Acima é eterno, abaixo é dividido em fatias. E nós vivemos momentos que para alguns 80 anos, 100 anos de vida parece ser muitos, mas para o universo, para Deus, para a criação de Deus que é infinita, é menos que um piscar de olhos. E quantos que se acham deuses por estar nesta terra, vivendo um momento como que soberano, maior do que o seu irmão, e você é só um vapor, o Senhor assopra, acaba. Enquanto nós estamos debaixo do céu, nós temos que lutar para um dia estar acima dele e viver um tempo que nunca acaba, porque o daqui acaba, mas o do céu é eterno. Glória ao Senhor! Enquanto as crianças brincam sem noção do tempo, o Senhor manda esta palavra e diz para nós: há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, há um tempo para todo propósito, o propósito que Deus tem na nossa vida, o desejo que nós temos de realizar as coisas. E esta palavra vem para moços, moças, para irmãos de meia idade, para os idosos, para toda a irmandade, para as visitas, para os amigos e parentes que sequer entrar um dia dentro de uma congregação, mas que de uma forma tão gentil e tão carinhosa estão agora assistindo este culto, esse momento que Deus está permitindo nós vivermos na terra. A pergunta que não quer calar é o seguinte: por que estamos passando por isso? Por que essa pandemia veio? Por que a terra está sofrendo tanto? Aonde está Deus? Então, aonde está Deus? Ele está no mesmo lugar que estava desde o universo quando foi criado. Ele não mudou de lugar. Quem mudou de lugar foi o homem criado por Deus como um boneco de barro que o Senhor assoprou e fez dele esta criação que ele foi feita através do assopro de Deus. Foi colocado como homem para cuidar do que Deus criou. E hoje o homem muitas vezes se acha um semideus e tem nele a sensação de que pode dar a vida e tirar a vida. Então Deus, que nunca mudou de lugar, está no mesmo lugar. O homem é que está se alinhando. Muitos já estão chegando, abaixando a sua cabeça e dizendo: é só Deus nessa causa. Alguns ainda estão com os seus queixos levantados, a dura cerviz que não quebra quase por nada, dizendo: isso vai passar e eu vou sair fortalecido. De jeito algum. Toda criatura precisa confessar que Deus está no comando e Deus está permitindo, e isso não é para nós lamentarmos de uma forma que venhamos a blasfemar contra o Senhor. Ao justo, ao que serve o Senhor, temos que entender: há um tempo para todas as coisas. Acabava os cultos, nos abraçávamos, beijávamos, sentíamos Deus de uma forma tão calorosa que até ficávamos um pouco abraçados, como se os nossos corações transmitiam ao do nosso irmão ou da nossa irmã o que estávamos sentindo. E quantas vezes não aconteceu isso? Falando em novas línguas, aquele que vinha, abraçava um irmão, recebia aquele dom maravilhoso, na comunicação do dom que havia. Hoje, apenas de longe nos olhamos, nos saudamos, mas no coração uma lágrima brota interna, dizendo no silêncio de uma alma solitária: como eu queria estar mais próximo, como eu queria entrar numa igreja e ver aquele hino que eu tanto queria sendo cantado por uma multidão, como eu queria ir na casa daquele irmão ou naquela congregação, estar junto com aquela irmandade para desfrutarmos a presença do Senhor e celebrarmos a glória que Ele derramava. E o Senhor diz: hoje o tempo está outro, afastar-se de abraçar. Nós estamos num tempo em que as pedrinhas foram espalhadas e que não estamos mais juntos um ao outro por uma questão de momento que estamos vivendo. A morte não vem para ferir só o mundo, ela vem para todo ser vivente. Nós somos um ser vivente, a nossa alma não pode morrer, mas o nosso corpo vai embora a qualquer momento. Por isso não nos desesperemos quando vemos um irmão ou uma irmã sendo acometido da Covid. A Covid
Covid vem, ou outras tantas enfermidades vêm na terra, e todo o corpo saiu do barro, e tudo que é terra está sujeito a contaminar-se daquilo que é da terra, mas a nossa alma, o tempo de salvação já foi anunciado, o corpo tomba, a alma flutua e sobe ao reino de Deus, na remissão, glória ao Senhor da nossa salvação, para viver a eternidade. Então há um tempo para todas as coisas, e o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de reflexão, um tempo de distanciamento, um tempo de tristeza que está tomando o mundo, e o homem natural está sofrendo por esses momentos difíceis que está se vivendo na terra. Mas a você que está ouvindo esta palavra, o Senhor te propõe agora, o Criador do tempo, o Criador das estações, Ele propõe para você algo diferente. Nós estamos agora, 11 horas da manhã deste domingo, a reunião já indo para o tempo final dela, porque nós precisamos continuar a nossa jornada, ainda estamos aqui. Mas o Senhor, Ele está acima do céu, e o tempo dele é diferente. Daqui a pouco essas lâmpadas se apagam, aquelas portas se fecham, e esse salão fica sozinho, num silêncio que ninguém faz ideia. É algo que você aqui dentro parece estranho até não ouvir nada, mas o hino cantado, esta palavra pregada, poderá continuar com você, porque ela não vem da terra onde o tempo é contado, ela vem do céu onde o tempo é eterno. E na terra onde o tempo é contado, tem separação, tem choro, tem tristeza, tem destruição, tem algo que desmancha o que foi edificado. Mas o que vem do céu não desmancha, não acaba, não faz sofrimento, não provoca destruição, não provoca separação. Tempo da terra, lágrimas pela perda; tempo do céu, alegria pelo ganho. Em qual tempo você está vivendo? O tempo da lamentação é o caminho de todas as gentes. O Senhor te convida para um tempo de fé, aquela palavra que o Senhor nos ensinou tempos e tempos, e ouvimos tantos servos antigos pregar. Chegará um tempo em que o justo viverá da fé. A fé não é somente você dizer a um paralítico: levanta e anda. O Senhor Jesus fez muitos milagres, mas sempre terminava dizendo: vai ao templo, adora a Deus. Quando vier o Filho do Homem, será que encontrará fé na terra? Acabou de fazer um milagre, mas a fé que ele dizia não é somente ver um paralítico andar ou um morto ressuscitar. A fé que ele dizia é para exercitar nesse tempo que estamos tão distantes, mas uma palavra pregada, ela chega aí com um poder, como um relâmpago no céu, que ilumina o seu caminho e faz você sentir a presença de um Criador que está acima dos tempos, e que pode agora, por esta palavra, ir lá no teu passado, quando você sentia a presença de Deus com tanta abundância, chorava, manifestava novas línguas, sentia Deus na tua vida, que a tua carne chegava a tremer, a suar, de tanto que Deus te visitava. Ele pode ir lá no seu passado, e agora no presente, angústia, solidão, tristeza, sentimento de vazio, não chora, não canta, não sente mais nada. Ele pode ir lá no teu passado e trazer para o presente o que está projetado por Deus como propósito divino no teu futuro, antecipando o que te espera, uma glória maior do que a primeira. O tempo de cantar chega na igreja, e alguém diz: mas como cantar numa pandemia que traz tanto mal sobre a terra? Depende aonde você está, vivendo debaixo do céu, a angústia da terra, ou pela sua comunhão vivendo o que espera acima do céu. Se é o que está acima do céu, olha para a tua prova, olha para todas as tuas angústias e dá um recadinho para elas: vocês podem me importunar aqui, mas eu vou orar agora, eu vou entrar na comunhão com o meu Criador, e o tempo da minha oração me permitirá sentir um tempo de glória que me espera. Irmão, vamos entrar nesta comunhão. Você que está aí em casa, numa vida tão angustiante, sem saber qual destino tomar para o amanhã, o Senhor te diz: se eu te disser, o Senhor falando para nós, com licença a expressão, se o Senhor te disser, Ele falando para nós: amanhã eu já estou lá. É algo para o homem impossível, que o homem não consegue saber daqui um minuto onde vai estar, sem que Deus permita. Mas Deus vai no futuro, Ele vai no passado, porque
porque Ele é eterno, Ele não se mede pelo tempo terreno. Então Ele te diz: lá eu já te esperarei, lá eu já te encontrarei, eu estarei amanhã te esperando. Te permite Deus assim fazer? Então vem agora, entra nesta palavra e o Senhor te fala: tempo de paz, tempo de alegria na alma, tempo de visitação de Deus no coração do crente, tempo de manifestar Deus na sua vida. Igreja, no lugar de você lamentar, dê glória ao teu Senhor. No lugar de você blasfemar, volte atrás e não chegue a este pecado e glorifique ao teu Senhor. No lugar de você discutir o sentido e os destinos dos governos e o que os homens farão ou deixarão de fazer, volta-te diante desta palavra e entenda o tempo que você está vivendo, um tempo nunca vivido e nunca esperado por nós, mas que Deus está nos permitindo agora provar. Ou Deus está na nossa vida, ou nós não suportamos esse tempo. Há um momento mais nobre do que este, porque enquanto os templos estavam abertos, escolhíamos servos, escolhíamos dia, escolhíamos culto, escolhíamos horário, reclamávamos que terminava 10 minutos mais tarde, reclamávamos porque o culto terminou muito cedo, um testemunho foi muito longo, outro foi muito curto, a orquestra errou, a organista falhou, e era toda a reclamação a cada culto. Hoje nós estamos como sedentos num deserto procurando uma gota de água, e o Senhor abre aqui uma fonte de água viva diante desta palavra e diz para nós que estamos aqui e para todos que estão aí online ouvindo esta palavra: ainda que não haja ovelhas no curral, a sementeira minta, e você não veja da onde virá o teu socorro. Olha a palavra que Deus mandou ontem: o teu socorro vem do céu. Já está chegando aqui nesta palavra. Quando pregamos que o teu socorro vem e está chegando, alguém vê uma porta abrindo, um dinheiro aparecendo, uma compra concretizando, e o Senhor nos repreende: filhos, eu estou falando de algo muito melhor do que isso. Como Deus deu na oração nesta manhã, irmãos, o dinheiro pode comprar o ouro, a prata, um presente, uma coisa que você entrega como nobreza para o outro, mas o dinheiro não compra o que Deus vai fazer agora. Ele não compra a glória na tua boca, Ele não compra linguagens na tua boca, Ele não compra virtude sobre a tua cabeça, Ele não compra o que nós estamos sentindo agora, Ele não compra a paz numa guerra dentro de uma família, Ele não compra a paz no coração de um jovem desesperado por um tempo de solidão, onde a depressão bate na porta do seu coração e diz: eu vou entrar e vou destruir a sua casa, a sua família e o seu futuro. Ele não compra, o que compra é a ordem da palavra. As tuas lágrimas comprou diante de Deus o poder desta palavra através da oração, e aqui vem vindo o seu bom depósito. Solidão, angústia, tristeza, suicídio e tantas outras coisas desagradáveis dessa vida nos tempos presentes, a porta se fecha para você. O Senhor entra no coração do jovem crente, no coração da jovem cristã, e diz: tempo de paz Deus decreta na tua vida, tempo de alegria Deus decreta na tua alma. Mas como eu vou sentir alegria num mundo tão triste? Qual é o teu mundo? É este ou a pátria que nos espera? É a pátria que nos espera. Então me dê sua mão, vamos dar uma volta em comunhão nos muros daquela nova Jerusalém, pela fé contemplar algo que os nossos olhos carnais não conseguem ver, mas que se você crer agora, o Senhor te faz sentir a presença dEle e dizer: tempo de paz, tempo de alegria no meio da angústia, tempo de água das fontes das águas vivas no meio da seca. Brote agora por esta palavra. Glória ao nome do Senhor. Quem não tem glória ao seu Senhor, que o Senhor te tome por esta palavra. Santo é o Senhor. Quantos que se incomodava com o irmão chorando do teu lado, quantos que se incomodava com alguém que dava glória um pouco mais alto sentado à sua direita? Cadê aquele que dava glória e que você acordava num culto dormindo? Cadê aquele que chorava do teu lado e que você se incomodava com ele? Ninguém mais sabe onde está um, onde está o outro, mas o Senhor da seara reúne todos neste momento, no tempo da palavra, e fala para cada um de nós que quer
ouvir o nosso glória, o nosso aleluia, dentro da tua casa, irmão, irmã, crianças, jovens, no findar desta reunião, se saúdem, mas se saúdem pela ordem da palavra. Aonde está a confusão, aonde está a tristeza, deem a paz de Deus, como se você desce dentro de uma grande congregação. Pai, a paz de Deus esteja no teu coração. Mãe, a paz de Deus te tome agora, segundo a ordem da palavra, e o Senhor selará a vossa casa com a paz desta palavra, com um tempo de glória que o mundo está anunciando que não voltará. O inferno e os anjos maus e os espíritos maus estão dizendo aos quatro cantos: a igreja não conseguirá avançar, a mocidade não vai voltar, a igreja enfraqueceu. Mentira do mundo, o tempo dele se aproxima, ele quer convencer o crente com mentiras que vêm das profundezas das trevas, mas do reino de luz vem uma notícia para o mundo: a minha eleita não vai perder, o que é meu não vai se perder. O Senhor deu ao homem o trabalho para dele se ocupar, não consegue entender o mistério da palavra, mas hoje o Senhor te dá a palavra para você desfrutar dela e sentir que a ordem dela muda o sentido das coisas. Tempo de solidão, acaba o teu tempo agora. Tempo de fraqueza, acaba o teu tempo agora. Tempo de glória, abraça essa terra agora. Santo é o nome do Senhor. Permita que um tempo novo entre na tua casa, como pregou o sábio escritor: o tempo de cantar chega na terra. Aleluia, a chuva já passou e o tempo de cantar chegou. Não estamos pregando o fim da pandemia, esse mistério está com Deus, mas o fim da sua derrota espiritual está anunciado nesta palavra. É tempo do crente chacoalhar a poeira, levantar da cinza e dizer: não é o mundo, não é um vírus, não é uma porta fechada que vai tirar do meu coração a graça de Jesus Cristo. Eu sou crente pela vida ou pela morte, e o meu Senhor eu não vou negar por nada. Santo é o Senhor. Tempo de Deus visitar o seu povo, como Deus deu na oração aqui, lá e acolá. Aonde você está agora? Está longe? Está sozinho? Está distante? Está num leito de hospital? Muito bem, não tem problema. Tempo e distância é coisa de homem. Quando Deus fala vou fazer, Ele já fez no seu tempo eterno. Quando o Senhor diz eu vou aí, Ele já está aí na sua distância, que para Ele não é nada, pois a terra é escabelo dos seus pés. Então te anuncia Deus: para o médico chegar aí demora horas, para o ancião chegar aí nem sabemos se chegará. Às vezes o telefone não atende, às vezes você sequer sabe o número dele, mas esquece agora o médico e o ancião por alguns segundos. Fecha os teus olhos e ligue para o médico dos médicos, para aquele que é, aleluia, o nosso pastor fiel e justo, Senhor da nossa alma. Ele chega no tempo já, instantâneo. Você diz aqui: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. É já, é já. Glória ao nome do Senhor. Esta é a palavra, é anunciado na terra. Para o justo, tempo de paz. No meio da guerra, vai no meio da guerra com a bandeira da paz. Quem é o meu amado? É aquele que traz a bandeira entre 10.000. A multidão é grande, mas você está carregando a bandeira. Qual? A da paz. Você não está vendo a tragédia? Estou. E você não está sofrendo? Eu tenho paz na minha alma. O meu tempo é o tempo da paz. Deus seja louvado. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia.